Você já reparou que os maiores escândalos desta nação têm sido protagonizados por líderes evangélicos? Por que isso tem acontecido? A Bíblia tem resposta. Lá em Lucas 17, 1 e 2, em outras passagens, Jesus disse: é necessário que venham os escândalos, mas ai por meio de quem vem os escândalos. Então é bíblico que venham os escândalos, mas Jesus falou: coitado, que juízo terá sobre a pessoa que produz escândalos. Por quê? Porque o escândalo faz com que pessoas se desviem. O escândalo faz com que pessoas morram na fé. E a gente está falando aqui de eternidade. Não é falando de um momento. Pessoas vão se desviar e vão viver eternamente no inferno porque pessoas produzem escândalos. Agora, por que tem acontecido esses escândalos? A Bíblia tem resposta também. Lá no livro de Romanos 10 está escrito: como crerão se não há quem pregue? 99% das pregações hoje são de autoajuda e motivacionais. 99% das pessoas que saem da igreja saem dando gargalhada da igreja, saem rindo. Que pastor engraçado, mas cara, ele conta muita piada. A maioria das pessoas que saem da igreja só escuta mensagens: você vai se levantar, você vai sair daí. Não prega sobre Deus, não fala sobre quem é Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os atributos de Deus, sobre a glória de Deus. Não, as mensagens são motivacionais e de autoajuda. A pessoa sai da igreja querendo conquistar o mundo, mas daqui a uma semana está debaixo de um travesseiro com depressão. Por quê? Porque mensagem de autoajuda não ajuda ninguém. Ela só dá uma esperança, mas não produz nada, porque o que produz uma vida na pessoa é a palavra, é Jesus. João 1 diz que Jesus é a palavra. Amém, meu irmão? O que está faltando hoje nas igrejas? Pregar sobre caráter. A maioria das igrejas não se prega sobre caráter, não se prega sobre pecado, não fala sobre pecado mais. Não fala sobre pecado porque tem um irmão na igreja que dá um dízimo alto. Se eu falar sobre pecado, eu vou machucar ele. Eu não posso pregar contra pecado porque aquela irmãzinha ali está no quarto ou no quinto casamento. E eu não posso pregar porque senão ela vai embora e leva metade da igreja. Então não se prega sobre caráter, não se prega sobre pecado. Nunca se ouviu falar tanto do evangelho, mas nunca se viu a humanidade tão distante de Deus por causa dos escândalos, irmãos. Antigamente você ia ver um emprego, quando falava que tinha um crente na fila, separa que eu quero ele. Agora você vai ver um emprego, tem um irmão na fila ali, tira ele que eu não quero, vai me dar problema. Por que isso? Porque não se prega sobre caráter, não se prega sobre mudança de vida, metanoia. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o transladara para si. Sabe por quê? No original quer dizer que Enoque teve uma vida de caráter. Lá em Gênesis 6 diz que Noé era varão reto, justo e íntegro. Noé andava com Deus. Por que ele andava com Deus? Porque ele tinha traços de caráter. Lembra lá de Jó, o que Deus falou? Tem visto meu servo Jó, homem reto, sincero, foge da aparência do mal? Traços de caráter. Lembra o que Jesus falou? Olha, a palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não, que passadiça de procedência maligna, traço de caráter. Lá em 1 Timóteo 3, de 15 características do obreiro, 14 fala de caráter. A igreja não prega mais sobre caráter, a igreja não prega mais sobre pecado. Por isso, nós vivemos este caos. Precisamos ouvir sobre caráter, precisamos ouvir sobre mudança de vida. O que Paulo falou lá em Filipenses 4:9? O que viste, ouviste e aprendeste de mim, isto fazei. Em outra palavra, Paulo disse: olha, sede meus imitadores. Precisamos de homens que preguem sobre caráter e puxem para si a responsabilidade. Olha, viva a vida que eu vivo. Caráter, meu irmão. Caráter, minha irmã, é o que você precisa ouvir falar. Nós precisamos ser confrontados através da palavra. Nós precisamos ser moídos pelo poder da palavra para que haja mudança na nossa vida. E quando nós mudamos, quando a palavra entra em nós, nós nos tornamos carta de Cristo. E então o nome do Senhor é glorificado através da nossa vida.